Pessoal, vamos começar agora. É com o maior prazer que que a gente está trazendo esse painel para discutir a democracia no Brasil. Eu vou passar a palavra agora para a nossa moderadora Natuza, que dispensa apresentações, jornalista da Globo News, tem uma carreira de muitos anos no jornalismo no Brasil, uma referência, e eu vou deixar ela fazer a apresentação do painel. E é isso, aproveitem. Deixa eu devolver o microfone aqui de quem eu peguei. Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu usar, acho que esse aqui está melhor. Alô, alô. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Um prazer estar aqui com a deputada Tabata Amaral, com o querido cientista político Átila Roque, com o ministro Barroso, e num momento tão crucial. Eu não sei como era ser jornalista no período da ditadura. Eu era criança ainda. Mas eu sei como é ser jornalista neste momento. E é uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei em toda a minha vida, não é nem na minha carreira, em toda a minha vida. Tabata, assim como eu, e mulheres jornalistas, somos mais atacadas do que a média nas redes sociais. Está ali a Mariana, que não me deixa mentir. E os tempos não são fáceis e a gente está no meio de uma eleição. E acho que vale a pena a gente sondar, fazer um bom diagnóstico, o ministro Barroso vai fazer uma introdução sobre isso, mas sondar o futuro também, o futuro da nossa democracia. Então, ministro Barroso, a palavra é sua. Faça as honras da casa. Muito bom dia a todos. Natuza, professor Átila, Tabata, tenho muito prazer de estar aqui. Eu também estou aqui desde 2015, que por um lado me traz orgulho, por outro lado me dá a sensação de que eu estou ficando antigo. Mas o senhor falou menos, né, nesse período todo, nesses 8 anos? Eu falo moderadamente. Eu gostaria de fazer 3 observações iniciais, agradecendo o convite, cumprimentando a todos. Primeiro, eu sou um ator institucional, eu não sou um ator político. Portanto, o meu papel é cuidar de defender as instituições e de defender a democracia, sem exibir preferências políticas. Em segundo lugar, a minha lógica, consequentemente, é uma lógica do certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo, e não a lógica do amigo ou inimigo. E uma terceira observação, eu sou uma pessoa que trabalha com fatos, com a verdade possível, o que no Brasil se tornou um pouco revolucionário, porque as pessoas do Brasil escolhem lados e aí vão adaptando os fatos às narrativas que querem fazer. Portanto, eu dividi essa minha apresentação inicial em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a busca da verdade possível nesse mundo da desinformação. Na segunda parte, sobre a democracia e a pressão que ela tem sofrido do populismo autoritário. E na terceira parte, uma agenda para o Brasil. Os prometo fazer tudo isso dentro do meu tempo, tal como combinado. Primeiro capítulo, portanto, a busca da verdade possível no mundo da desinformação. Nós precisamos, no Brasil, restabelecer o poder da verdade possível e plural, dentro de uma sociedade aberta. Mas nós precisamos enfrentar esse mundo da desinformação, da mentira deliberada e das teorias conspiratórias. Isso aqui que eu tenho na minha mão é uma caneta. A partir daí, alguém pode dizer, é uma caneta azul e eu não gosto de azul, é uma caneta importada e eu não gosto de importado, ou é uma caneta esferográfica no mundo do computador pessoal, não tem nenhum sentido. Mas isso é uma caneta, isso não é um pneu. Se alguém disser que isso é um pneu, nós perdemos a capacidade de interlocução. E a perda da capacidade de interlocução é que leva à intolerância e leva à violência. Mas eu gosto de utilizar
e aqui a minha segunda ideia, concluindo o meu segundo tópico, Natuza, há uma frase boa numa música da Legião Urbana, em que ele fala, não tenho medo de escuro, mas deixa as luzes acesas. E, portanto, nós temos instituições que se consolidaram, mas elas dependem de nós continuarmos atentos. O ministro Barroso citou um trecho da música da Legião Urbana, não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. E eu queria dizer que eu tenho medo do escuro. Tenho mesmo. Esse debate aqui não é um debate qualquer. E a imprensa funciona como um interruptor para acender a luz. E aí, Átila, eu me lembrei do poema do Eduardo Alves da Costa. E eu vou declamar esse poema, porque eu quero te perguntar sobre o medo, justamente sobre o medo. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho e na nossa casa rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. E aí, Átila, a administração do medo, do imaginário, obrigada, como estratégia do totalitarismo. Eu queria te ouvir sobre isso, já que o ministro citou o medo, então queria pegar essa deixa que você tinha me dito que queria falar. Muito obrigado, Natuza. Primeiro quero dizer que eu me sinto muito emocionado mesmo de estar nesse painel, que não é um painel em absoluto trivial, né? E estou emocionado como um homem preto de 62 anos, vindo da zona norte do Rio de Janeiro, onde quando eu tinha a idade de vocês, da maioria de vocês, era difícil me imaginar falando em Harvard, né? Então isso me dá uma emoção e também uma esperança, porque eu acho que não será assim no futuro, né? Eu acho que teremos muito mais homens pretos de 62 anos ocupando lugares de poder, né, à frente de uma grande fundação, como eu estou hoje, e também falando em Harvard e em muitos outros lugares. Então, isso me dá uma centelha de esperança, apesar de eu também estar morrendo de medo das trevas que tomam conta cada vez mais do nosso mundo. E eu lembro, quando você falou do medo agora, do poema, eu lembrei também da Dina Sfat, né, num Roda Viva... Não Roda Viva, não. Era num programa que era o Roberto Dávila, se eu não me engano, que apresentava. Nossa, isso já faz muito tempo. Onde ela, diante dos generais, acho que era o Emiliano, era um general... Dilermando. Era o Dilermando. Ela vira-se para ele, antes de começar a falar assim, general, quero dizer que eu morro de medo dos militares. E ela falou isso era em 82, 3, alguma coisa assim. Pré-abertura. Então, era explicitar aquele medo que era de todos e todas nós, foi muito importante. Tabata, eu queria jogar para você o resultado de uma pesquisa qualitativa com jovens de classe A, B, C e D. Jovens eleitores de Bolsonaro, de Lula, de nenhum dos dois, portanto, com outros candidatos ou indecisos, e jovens que decididamente não vão votar. E a conclusão ela é aterradora, e tem a ver com democracia. Olha só, os jovens defendem o voto, mas de forma muito superficial. É a primeira conclusão dessa pesquisa. A outra, os mais apáticos e desinteressados por políticas são os mais seduzidos pelo discurso da corrupção generalizada. Outro ponto, o conceito de democracia, e aí é o que me dói muito no coração, o conceito de democracia está esvaziado no conteúdo coletivo, um ponto que o Átila acabou de citar. Muitos associam apenas o direito ao voto. É assustador que o jovem, no Brasil, ache que a democracia se reduz ao direito ao voto. E alguns outros, porque eu quero te ouvir sobre isso.
Eles se informam sobre política de forma online pelos portais de informação e pelas redes sociais. Reconhecem que há muita fake news e que a política é um campo de batalha. Consomem muita opinião sobre política de influenciadores digitais, mesmo sabendo que nem sempre são confiáveis. Consideram a forma da comunicação política tradicional velha, desatualizada, e eles não se enxergam na política, eles não se enxergam, eles acham que os políticos não falam com eles, não falam para eles. E aí vem um outro ponto, e derradeiro já, que eles relataram terem passado por problemas de saúde mental durante a pandemia, com casos de depressão e ansiedade, e disseram que durante a pandemia aprenderam muito pouco na escola e se ressentem, olha isso, de a escola não ser palco para debates políticos. Acusam que os professores se autocensuram para não falarem de política. A ideia de escola sem partido acabou com o debate político nas escolas. Os professores têm medo de ser demitidos, têm medo de ser cancelados, e eles não falam, nem a favor, nem contra, eles não falam mais. E quem paga esse preço são os estudantes. Então, eu queria te ouvir sobre isso, porque se a geração, que chega, não enxerga valor na democracia, não se reconhece na democracia, não acha que a política está funcionando para a vida delas e elas não se engajam, o que vem depois, né? Que período de trevas é esse que parece tão prolongado? Muitas perguntas muito complexas. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar conversando com vocês, Natuza, ministro Barroso, professor Átila, obrigada Isabela, todo o time da Brasil Conference. Eu queria dar um passo para trás para chegar na questão dos jovens. Eu tenho muito orgulho de ser do time que organizou a primeira Brasil Conference em 2015. Em 2015, a Brasil Conference surgiu também como um lugar de celebração, de diálogo sobre os 30 anos da democracia brasileira. E se a gente tivesse esse painel lá em 2015, eu tenho certeza que o tema seria muito mais próximo de como que a gente faz para aprofundar a democracia do que como que a gente faz para salvar a democracia. Eu acho que é importante, sim, que a gente trate de alguns temas com leveza, que a gente saiba dar risada, porque o riso também é uma arma, também faz falta, mas eu sinto falta da gente encarar, como o professor Átila trouxe, a destruição que está acontecendo no Brasil e o tamanho do risco que as eleições desse ano representam. E aí eu fui lembrada hoje pelo Denis sobre a ameaça que o mundo está vivendo. Hoje acontecem as eleições na França. E a Marine Le Pen vem crescendo nas últimas pesquisas. A gente tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia que seria inimaginável alguns anos atrás, sem contar essa guerra histórica que a gente tem no Brasil contra a juventude negra, por exemplo. Então, a gente chega em um lugar que nenhum de nós que estávamos lá em 2015, né, Zé, poderíamos imaginar que a gente estaria. E olha o quanto que a gente andou para trás. E é claro que a gente não andou só para trás, mas me entristece o coração que o debate seja aqui, quando ele deveria ser aqui em cima. Como é que a gente engaja os jovens? Como é que a gente faz com que o Congresso tenha a cara do Brasil? E aí, trazendo para a sua pergunta, a gente tem hoje, e isso mobilizou toda a movimentação de artistas, celebridades, o menor percentual de jovens da história da democracia tirando o título de eleitor. E aí vocês podem falar, mas importa. Não fossem os jovens, o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia, não teria acontecido. Esse é só um exemplo. E aí a gente tem um Brasil com temáticas como o combate ao racismo, com temáticas como as mudanças climáticas, que engajam muito mais as novas gerações, que não vão votar, que não vão opinar. E aí eu queria ir para um lugar que talvez não seja óbvio, que... Quem aqui já leu A Tirania do Mérito, do professor Sandel? Está muito baixo, a gente tem que mudar isso. Esse é o livro mais provocador que eu já li nos últimos tempos. Eu briguei com o professor, sem ele saber ali nas primeiras páginas, e eu quero muito que vocês leiam. Porque eu li muitos livros que tratam sobre a crise da democracia, e para mim esse é o que chega mais perto.
A gente está vivendo um momento em que, por mais que no mundo o padrão seja outro, dentro de cada país a desigualdade está aumentando pra caramba. Aqui nos Estados Unidos, a geração atual vive pior do que a geração que veio antes. No Brasil, eu falo da minha comunidade. Eu moro em uma ocupação, vida extremamente dura, mas eu sempre achei que as coisas estavam melhorando. Porque veio o Bolsa Família, porque a gente deixa de morar embaixo de uma lona, constrói uma casa de alvenaria, porque minha casa em cima de escada hoje tem 4 andares. Sabe aquela percepção? Porque o filho do vizinho faz uma faculdade, porque ele está fazendo ensino técnico. E aí vem a crise socioeconômica desde 2013. Vem Bolsonaro, vem a pandemia e de repente é só ladeira abaixo. E é muito difícil achar que vai melhorar. E aí você tem esse aprofundamento da desigualdade, que, na minha opinião, nessa sociedade do mérito que a gente tem com as redes sociais, e é isso que o professor Sandel faz com que uma parcela enorme da população, que está sem lugar, sem emprego digno, sem uma oportunidade, não só seja levada a uma vida precária, como é a vida do cara que está em cima de uma bike, recebendo menos de um salário mínimo na hora, mas que ele sinta culpado por aquela situação. É isso que as redes sociais e esse contexto, e óbvio que a culpa não é das redes sociais, mas essa cultura nossa faz. Você está aí lascado, você não está conseguindo sonhar com dias melhores, a culpa é sua. Porque você não é bonito, não é talentoso, não é inteligente, não é hábil, não é nada suficiente, a culpa é sua. Porque quem quer consegue, não é mesmo? Não, não é verdade isso. Num Brasil tão desigual como o nosso, isso não é verdade. E aí a gente traz para a política, com esse aprofundamento da desigualdade, para mim, o que ficou exposto foi a arrogância das elites, foi o distanciamento das elites. E eu sei que as elites são diversas, ministro Barroso, mas nossas elites econômica, social, política, acadêmica, cultural, estão muito distantes das periferias. Basta olhar o Twitter. Eu queria muito convidar vocês a fazerem uma agenda de rua na periferia comigo. A minha interação com as pessoas não tem nada a ver com o Twitter, graças ao bom Deus. A vida real é muito melhor. Mas por quê? Porque a esquerda e a direita, é claro que é uma parcela, mas é uma parcela muito importante e muito presente na mídia. Ela trata de temas que não importam para minha mãe, que não importam para minha vizinha, que não dialogam com as juventudes. E aí essas pessoas vão olhar e vão falar, é claro que vocês não me representam. E aí, caminhando para a conclusão, quando vem alguém como Trump, como vem alguém como Bolsonaro, que foi rejeitado por essas elites intelectualizadas, vai falar, eu te entendo. Eles também me desprezaram. Eles também falaram que eu era errado. Eles também jogaram a culpa em mim. Eu entendo o que você está vivendo. E aí entra esse nós contra eles, dessas elites, que fizeram com que quem não deu certo, entre aspas, se sentisse culpado pelo seu destino. E isso talvez seja o maior crime que a gente está cometendo. E aí como é que a gente resolve, né? Porque não adianta só mapear o problema. Eu gosto muito de falar de um tal de diploma de realidade. Eu sou a pessoa que mais valoriza a educação no mundo, da minha perspectiva, porque eu não estaria aqui. Eu não sei nem se eu teria terminado o ensino médio e não fosse educação. Agora, faz falta no Congresso dialogar com quem sentou numa carteira de uma escola pública, mesmo dentro da bancada da educação. Faz falta debater com quem tem a carteirinha do SUS e o bilhete único na carteira. E aí, no meu mandato, eu vejo o quanto que, mesmo o combate à pobreza menstrual, e eu tenho um orgulho danado dessa luta, que fez com que em cada escola municipal e estadual de São Paulo, a gente tenha um pacote de absorvente para a menina que precisa. Olha isso. Obrigada. A gente está falando de um problema que faz com que de cada 4 meninas, uma falte às aulas. É 1 mês e meio de aula por ano a menos. Mas não tinha mulher pobre fazendo esse tipo de debate. Então, falta esse diploma de realidade. Eu não consigo não falar de representatividade. Eu não acho que, enquanto o Congresso for tão branco, tão masculino, tão rico, esse tipo de coisa que importa para o povo vai aparecer. E eu não tenho nada contra homens brancos ricos. Eles têm o seu lugar na política também. Mas as mulheres, os negros, LGBT, periféricos, precisam estar lá. Porque é muito natural você debater o que te dói. Na minha casa, a Sabesp corta água às 8 horas da noite. E aí, quando eu vou para uma reunião e alguém me diz que aquele relato é mentiroso, eu vou lhe contar para essa pessoa, como eu contei que no último sábado eu tomei banho de caneco. Isso é inimaginável no Itaim ou nos Jardins. Então, faz falta essa realidade na política. E aí, para poder finalizar, a gente precisa retomar a confiança das pessoas nas instituições, na política, e isso passa pelos jovens também. Convencê-los de que há opção.
Em 2018, achavam que a única opção era você votar em alguém que claramente estava ali para a corrupção, para proteger a sua família, sabe, com acusações gravíssimas de ligação com milícia e por aí vai. Acharam que essa era a opção do Brasil. Como é que a gente vai para a rua e dizer, não tem opção? Tem que procurar um pouquinho mais, vai ser uma luta de muitos anos, mas tem opção. E aí, você falou desses canais não oficiais, por assim dizer. Meus amigos, meu irmão, uma galera da minha comunidade, a única entrevista que ouviram minha foi as duas em que eu fui para o Flow. Eu adoro estar na Globo News, pode sempre me chamar, fico muito honrada, mas essas pessoas não estão ouvindo a Globo News, elas estão ouvindo o Flow. E é claro que esses programas e podcasts têm muito a contribuir, mas como que a gente faz para que a minha comunidade se sinta representada, sabe? Num jornal nacional, ouça os seus temas sendo debatidos ali. E aí, última coisa, prometo, eu sinto que o combate à corrupção saiu de moda. Eu tenho um problema que é, como progressista, priorizar essa pauta que tentam vender no Brasil como uma pauta de direita, o que é mentira. E aí eu olho para as eleições desse ano e toda a pesquisa mostra que essa pauta não vai importar. Gente, a corrupção, ela destrói a confiança das pessoas na democracia. Eu cresci em um bairro em que até hoje tem compra de votos. O preço em 2020, quando eu fui pedir voto para minha candidata Malu Molina, era R$200 mais uma cesta básica. O máximo que eu podia dizer era, eu sei que você precisa, pega esse dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso, mas o voto é secreto. Vote em alguém que vem da periferia, que lhe represente. Os mais jovens falavam, beleza, os mais velhos falavam, não, ele pegou o meu título, ele pegou o meu cartão do Bolsa Família, eles sabem quem eu vou votar. E São Paulo, tá? Periferia de São Paulo, a 1h30 do centro. É nesse contexto que a gente vive. As pessoas não vão achar que as coisas vão melhorar, que dá para confiar enquanto a gente tolerar tanto a corrupção da esquerda à direita. E aí essa é a nossa missão, com jovens, com periféricos, com todo mundo que deixou de acreditar. Restituir a confiança. Eu não acho que a gente vai fazer isso enquanto a política não tiver a cara do Brasil. Então, vou encerrar por aqui. Bom, como a gente já está com um tempo quase estourando, ao invés de fazer perguntas para vocês, eu queria que vocês se provocassem aqui, a partir do que cada um falou, do que acha que vale a pena complementar, já que a gente tem 5 minutos pela frente. Já que eu falei primeiro, agora deixa eu falar por último. Tá bom. Professora Átila. Depois eu tenho uma pergunta para eles. Então, deixa a Tabata fazer a pergunta. Pode fazer, Tabata. É uma pergunta que vem de um lugar muito sincero. 2 perguntas conectadas. Primeiro, eu tenho vários processos que estão transcorrendo de pessoas que me ameaçaram de morte, incitaram a violência contra mim, publicaram fake news sobre mim. O primeiro processo que teve uma conclusão foi mês passado, depois de 3 anos. Essa pessoa publicou 40 vídeos sobre mim, incitando violência, espalhando fake news, me ofendendo, sexualizando imagens minhas, tem mais de 500 mil de seguidores e agora vai pagar uma multa e retirar os vídeos, 3 anos depois. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta ao professor Átila. Fiquem à vontade, caso não dê para responder. Mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim, não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. E o Brasil é um país extremamente violento para quem se coloca diante desses interesses. Então, queria ouvi-los. A Natuza me perguntou, eu não sabia responder. Se o Bolsonaro perder, a gente vai dar conta de... E se houver alguma coisa como o Capitólio... Se ele ganhar, a gente vai fazer o quê? Eu sei que eu vou para a luta, mas eu vou morrendo de medo do que vai acontecer. E, enfim. Ministro Barroso, quer responder ou posso passar para o Átila? Mas o senhor vai responder.
sobre a agilidade da justiça, que eu não vou deixar passar, não. Tá. Tabata, Primeira instância? eu também morro de medo. E eu acho que o nosso medo tem que gerar, tem que provocar a nossa imaginação. Talvez esse seja a coisa mais importante hoje, e no que você trouxe sobre a representatividade e a novas vozes nos espaços de poder. Só uma coisa, a gente tem bem pouco tempo, tá? Tá. A nossa saída vai ser reagir ao ataque que está se fazendo à nossa capacidade de imaginar o futuro, de se enxergar no futuro com a cara que o Brasil tem. E a única maneira que a gente tem de fazer isso é aquele primeiro painel, o painel que nós tivemos aqui com os embaixadores. A gente precisa trazer para o Congresso, para o Judiciário, para os espaços de poder, para os lugares de participação, onde está se discutindo política, as vozes das periferias, dos negros, dos indígenas, das meninas, das mulheres, das pessoas trans. É ali que está a fonte para a gente revigorar a nossa imaginação de país e de democracia. Nós não estamos fazendo isso. Os espaços institucionais, os espaços formais da política, os partidos, boa parte das organizações da sociedade civil, infelizmente, não estão fazendo isso. Eu acho que esse é um desafio de médio e longo prazo que vai para além da eleição. Em relação à eleição, é isso. Eu acho que a gente tem que fazer o que puder, né, para interromper a destruição, e a luta vai seguir dependendo do cenário de uma maneira ou de outra, com mais ou menor risco, com mais ou menos medo. Né? Mas é o que temos. Mas só objetivamente, professor Átila, se o Bolsonaro ganha, qual é o futuro que o senhor vislumbra? Na hipótese do presidente ser reeleito, e essa hipótese ainda não está resolvida, né? Ele pode ser reeleito e tem força para se reeleger. A pergunta que vai estar dada para as instituições, todas elas, privadas e públicas, na sua capacidade de seguir resistindo. Porque os ataques vão se aprofundar. Então, a pergunta teremos condições, teremos força coletiva para resistir aos ataques que virão com muito mais força? Eu não sei a resposta. Eu acho que nós resistimos de maneira heróica. O ministro, como presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, mostrou uma enorme capacidade, mas essas instituições solitárias não são capazes de segurar a ONU. Então, vai depender disso. O que eu não tenho dúvida é que os ataques serão muito piores do que nós vimos até agora. Ministro, sobre a agilidade da justiça brasileira de responder às fake news, né, contra pessoas, contra candidatos, contra futuros representantes públicos. Tá. Primeiro, eu só queria recolocar um pouco o tom, assim, em geral, do nosso painel. Tem uma frase boa do James Tobin, que venceu o Prêmio Nobel da Economia americano, que ele dizia assim: o otimismo não funciona. Nada documenta que ele faça a vida ficar melhor. Mas o pessimismo funciona, ele faz a vida ficar pior. Portanto, a gente tem que ter um olhar construtivo. Assim. Eu não sou como o personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar. O sujeito foi ao médico e o médico disse: eu tenho uma notícia ruim para te dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Ele falou: me dá a ruim primeiro. Você só tem 24 horas de vida. Eu disse: pô, mas o que pode ser pior que isso? Estou para lhe falar desde ontem. Nós... então, olhando assim, de uma forma menos... Porque é claro que a gente na vida tem medos, porque isso é humano e é uma forma de prevenção. Mas a gente tem que ter um cuidado na vida para que os nossos medos não se transformem em profecias autorrealizáveis. E, portanto, se você fica obsessivamente remoendo um perigo, você acaba inconscientemente conspirando para ele acontecer. Portanto, eu acho que há riscos, mas não está na iminência de tudo desabar. E, portanto, a gente tem que continuar firme e ter medo do próprio medo. Mas vai desabando aos poucos. E, portanto, né, ministro? Sim e não. Quer dizer, o Supremo tomou decisões importantes e foram cumpridas. Então, a gente liberou o Fundo Clima, o dinheiro do Fundo Clima chegou lá. O Supremo determinou que o Conselho das Crianças tivesse representante da sociedade civil, tem lá. Portanto, as decisões não estão sendo descumpridas. O Congresso derruba veto, derruba medida provisória e está funcionando. Eu não gostaria de ter uma narrativa de que está tudo desmoronando.
É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. Nós é que ajudamos a empurrar a história na direção certa. E, portanto, o mal existe, é preciso enfrentá-lo, mas o mal não pode mais do que o bem. Porque se pudesse, nada valeria a pena. Portanto, eu acredito nos valores que nos unem e acho que eles vão prevalecer. E eu preciso dizer a vocês, eu que sou mais antigo aqui, quando eu estava na faculdade, quando eu estava onde a maioria das pessoas aqui está, as minhas preocupações eram como acabar com a tortura, eram como acabar com a censura, como construir instituições democráticas num continente em que elas não se firmavam. É claro que a gente tem dificuldades, mas hoje nós estamos discutindo investir em ciência e tecnologia, investir melhor em educação, elevar a ética pública e a ética privada. Tivemos um retrocesso, temos novas preocupações, como relembrou a Tabata, temos, porque a história não é linear. Mas a gente não pode ir ficando amargo a cada primeira dificuldade, a gente tem que continuar empurrando na direção correta. O mundo, não é só o Brasil, foi inundado. Agora, a revolução tecnológica, a revolução industrial com a internet trouxe as mídias sociais, trouxe muita coisa boa, inclusive o fato da ministra Carmen Lúcia ter podido falar ontem de Brasília e a gente ter podido participar da conferência dela. Quer dizer, tem muitas coisas boas. Não acho que a vida está ruim com tendência a piorar, mas tem esse subproduto que é o ódio, a desinformação, as teorias conspiratórias. Eu sou um defensor, Natuza vai ficar feliz, a imprensa profissional precisa reocupar o espaço em que existam fatos comuns. Porque o que aconteceu hoje é que cada um tem os seus próprios fatos, tem a sua própria bolha, e cada um fala para o seu público. Eu estive no Rio com uma pessoa conhecida, ele me disse assim, o problema da vacina é que daqui a 2 anos todo mundo vai morrer de câncer, como disse o presidente da Pfizer. Eu disse, o quê? Onde é que você viu isso? Ah, você que não sabe. Ele disse, mas escuta, o mundo todo está vacinando, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França. Ele disse, mas a indústria farmacêutica compra todo mundo. Portanto, ele vivia num mundo informacional completamente diferente do meu. Se a gente não criar um espaço comum de fatos, a partir do qual as pessoas vão ter opiniões, nós vamos nos perder na história. E, por isso, para reocupar esse espaço, você precisa de imprensa profissional com um filtro ético e técnico mínimo dos fatos que nós vamos compartilhar. A partir daí, cada um tem a sua opinião. Foi o tópico 1 da minha palestra. O Brasil, Tabata, não tem a universidade ideal, não tem as Forças Armadas ideais, não tem o judiciário ideal. Nós somos um país em construção que tem as suas dificuldades. O judiciário, ele é uma instituição também em constante aperfeiçoamento. Agora, a legislação brasileira, e eu acho que ela está correta, o Marco Civil da Internet prevê que você só tira uma matéria de uma rede social se houver uma primeira decisão judicial, liminar que seja, determinando a retirada, para que você não crie em cada rede social um censor privado que vai escolher o que pode entrar e o que não pode entrar. Não acho que tenha sido uma má solução, foi o deputado Molon o relator desse projeto, de modo que, num caso como o seu, o juiz deveria ter, no primeiro momento, verificando que a informação é falsa, que há uma sexualização, que há uma mentira deliberada, ter mandado retirar imediatamente. Portanto, pode ser, eu não conheço o caso, que tenha havido uma falha de julgamento. Mas aí não é propriamente a estrutura. O juiz tem um instrumental para cautelarmente mandar retirar. Deveria ter retirado e não o fez. Mas esse é o sistema que vigora no Brasil. Veja, o populismo, ele somou no Brasil as pessoas inconformadas com as promessas da Constituição que foram realizadas, ação afirmativa, reconhecimento de gays, proteção ambiental, demarcação de terras indígenas, muita gente que não gosta disso, somou esse grupo com os insatisfeitos com as promessas não realizadas, que é a conquista de igualdade, uma melhor distribuição de renda. Então, nós vivemos um momento em que todos os demônios se liberaram, saíram à luz do dia os homofóbicos, os misóginos, os racistas, os fascistas. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos.
porque a causa das mulheres, a causa do meio ambiente, a causa da igualdade racial, a causa da proteção indígena, essas não são causas progressistas. Essas são as causas da humanidade. E, portanto, nós precisamos convencer todas as pessoas de que a dignidade humana, a igualdade entre as pessoas e a emancipação e florescimento de todos é bom para todo mundo e não só para um grupo. Portanto, não são causas progressistas. Nós defendemos a causa da humanidade. Você queria rebater, né, o ministro? Prometo que serei breve. Eu sou muito otimista no médio e longo prazo, por causa desses jovens cada vez mais diversos que estão aqui, por causa das pessoas incríveis que falaram aqui, porque 90 anos atrás uma mulher não podia votar nem ser eleita. Mas eu estou sentindo muita falta de um senso de urgência maior em relação ao que significa as eleições desse ano. E aí, no curto prazo, talvez eu seja mais pessimista mesmo. E aí, uma brincadeira para finalizar, eu sou super defensora de que a gente ouça a ciência. E, no caso, tem uma ciência, que é a ciência política, que diz respeito à minha formação, que tem evidências muito fortes sobre o que acontece quando alguém autoritário, populista, se mantém no poder a partir do segundo mandato. A gente tem a Hungria, a gente tem a Polônia, a gente tem a Venezuela, a gente tem a Rússia, são vários exemplos. E aí, sim, a gente tem um desmonte muito acelerado em relação às instituições. E sim, barramos muita coisa no STF, no Congresso, mas vários diretores da Polícia Federal foram trocados para favorecer um amigo e perseguir o inimigo. O IBAMA teve várias interferências porque essa pauta não interessava ao governo. E aí, para mim, é muito importante que quem se coloca do lado da democracia tenha o compromisso que eu tenho de ter estado, estar e sempre estar no futuro do lado oposto ao de qualquer projeto autoritário, que é o projeto do Bolsonaro nesse momento. Professora, e só dá para sintetizar esse fim aqui com Ariano Suassuna, porque ele faz uma falta danada. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Muito boa tarde para vocês. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Com a bênção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo, com a bênção de Deus e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Assim será. Por isso, esse é um pouco, assim, o panorama geral das observações que eu queria lhes dar para dizer que nós, da Justiça Eleitoral, nos sentimos preparados, em condições de fazer o que nos toca, que é organizar e realizar as eleições do dia 2 de outubro e entregar à população brasileira o resultado que a população brasileira merece, que não é só o escrutínio dos votos, mas é confiança. Confiança na justiça eleitoral e, especialmente, confiança na democracia. Por isso, agradeço a oportunidade de aqui estar e me coloco à disposição para o diálogo. Depois de ser vaiado em um evento da União Nacional dos Estudantes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu e criticou o bolsonarismo. Vamos ouvir. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Luiz Roberto Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele fez um discurso num evento da UNE. Aliás, o presidente Lula estará hoje no evento da UNE, né?
O ministro partiu para o contra-ataque após ser vaiado por manifestantes. Vamos entender. O ministro do Supremo, Barroso, fez críticas ao bolsonarismo e reagiu às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem no Congresso da UNE. Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo. Em seguida, o ministro enfatizou em seu discurso: saio daqui com as energias renovadas pela concordância e discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. As falas de Barroso foram em reação a um grupo de manifestantes que protestava contra ele na UNE. Além das vaias, eles carregavam uma faixa com a frase: Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016. É o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Em resposta, o magistrado disse: fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaia, porque temos um país para construir. A assessoria de Bolsonaro foi procurada pela CNN para comentar as declarações de Barroso. No entanto, até agora não houve resposta. Pessoas próximas ao ex-presidente disseram que a fala de Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, seria a confissão de que o TSE agiu contra o então candidato Bolsonaro na eleição de 2022.